Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos de volta para mais um episódio muito especial do nosso podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito, sou também professor nos cursos de formação de conselheiros do IBGC. Esse nosso podcast é uma iniciativa que tem como foco tratar o tema propósito a partir da história de conselheiros, de acionistas de empresas, de CEOs e lideranças, trazendo os seres humanos por trás das cadeiras ou das posições corporativas. Os episódios são sempre a cada 15 dias e você pode conferir todos os nossos episódios anteriores nos nossos canais do YouTube, do Spotify, bem como no LinkedIn. E falando em LinkedIn, eu convido a você que está nos assistindo para assinar a nossa newsletter Conversas com Propósito, onde, além de receber os novos episódios em primeiríssima mão, todas as semanas eu escrevo textos sobre os temas liderança e governança. Muito bem, vou dar início então a esse episódio, que é um episódio muito especial. Minha convidada de hoje é Débora Wright. Débora, seja muito bem-vinda ao Conversas com Propósito. Boa tarde, muito obrigada. Agradeço demais, André, esse seu convite. De verdade, é uma honra. Muito bacana. Muito bom ter você aqui com a gente. Vou fazer uma breve apresentação sua e a gente já vai começar o nosso bate-papo. A Débora é formada em administração pela FGV e construiu sua carreira executiva de mais de 30 anos em posições de marketing, produto e vendas. Posteriormente, chegou também à posição de CEO. E ela tem passagem por grandes empresas como Kibon, Unilever, Tintas Coral, Parmalat, Grupo Pão de Açúcar no projeto Amélia, que a gente vai falar um pouco a respeito, e Editora Abril, entre outras. A Débora tem 67 anos, é casada com José Carlos há 37, ela tem uma filha, Jéssica, de 35 anos, 2 enteados e uma neta. No tempo livre, Débora gosta de viajar, bem como tudo que as grandes cidades oferecem, como, por exemplo, museus, exposições, gastronomia, teatro, cinema. Além disso, ela adora passar o tempo com a família e também receber amigos em casa, sempre com uma mesa muito bem produzida. Muito bem, Débora, eu tenho muitas perguntas para você. Vamos começar. Eu queria pedir, como eu sempre começo aqui os episódios, para você puxar um momento da sua trajetória, pode ser pessoal, pode ser profissional, que seja marcante, um recorte que seja marcante e que ajudou a forjar quem você é hoje. Então, na verdade, eu devo a minha carreira a esse projeto que eu vou relatar, lá atrás ainda em marketing na Kibon, não é? E a empresa, eu preciso contar como é a empresa era uma multinacional americana, General Foods, à época, e isso, era uma boa coisa, porque nós tínhamos um arcabouço e todos os processos de uma multinacional e toda a liberdade de uma empresa local, desde que a gente entregasse resultados acima da média da indústria, coisa que nós fazíamos muito bem. Outra grande vantagem, não era uma empresa, na verdade, o sorvete, a categoria sorvete, não era considerado core da multinacional, então não tinha aqueles livros, manuais de como você deve... Então, você tinha uma liberdade para criação estratégica, inovação e tudo. Bom, e naquele momento, o marketing era responsável, tá, por toda a inovação. Então, eu liderei desde cedo times de inovação, não tinha o nome de squad e, né, tudo que tem hoje, que tirado aí do rugby, né? Mas a gente trabalhava em grupos multifuncionais, né? E o papel da liderança era muito interessante, porque eu provavelmente era a pessoa mais júnior daquele time. Que idade você tinha, mais ou menos, nessa época? Puxa, 27 por aí. Bem jovem. Bem jovem. E aí, o que você tinha? Engenharia, tinha pessoal de finanças, custos, você tinha produção, enfim, distribuição, venda, então, um grupo multifuncional. Então, o que você tinha que fazer? Né? Como marketing, você tinha que definir estratégia e a sua responsabilidade era trazer todos para o mesmo objetivo, né? Levá-los, olha, nós vamos construir tal produto, tal coisa e tal. Bom,
E nós passávamos por mais uma das crises inúmeras, né, econômicas do Brasil, né, que a minha geração passou acho que por todas. Aí o que aconteceu? O sorvete de 2 litros ficou caro. Então, nós criamos, simplesmente nos inspirando na indústria de cosméticos, o refil 2 litros de sorvete. Ou seja, a Kibon tinha lançado latas 2 litros, e tinham latas, o consumidor dizia que ele tinha várias latas coloridas e decoradas em casa, então nós criamos o refil, porque era uma maneira de você baratear e deixar o sorvete mais acessível, né, no momento de crise. Bom, aí, veja bem, e com essa história foi uma grande alavanca da minha carreira, certo? Porque a história foi muito grande sucesso, aí nós, de novo, o Brasil era menos de 1%, tá? Então a General Foods, né, nunca dava muito, mas aí apareceu assim, olha, escreva o case. Aí o CEO falou para mim, Débora, escreva o case do Refil 2 litros, porque ele é muito interessante. E eu escrevi e mandei. Bom, fomos premiados, eu fui parar na capa, tá, do relatório anual da General Foods de 1986, quando foi isso, anos 80, e a Kibon, ela estreou, nunca tinha aparecido antes, estreou na capa, né, com o nosso projeto de review. Então, o CEO ficou felicíssimo, eu, então, nem se fale. Então, e por que isso foi importante para mim? Né? Ok, isso foi estar a pessoa certa no lugar certo na hora certa também. Mas o fato de eu liderar esses times, isso me ensinou como que se você lidera sem ter uma ascendência hierárquica, né? É uma liderança de fato. Né? Liderança pela influência, pela né? Influência, exatamente. Então, por isso que eu conto sempre esse caso que... E na verdade, assim, todas as minhas experiências foram somando alguma coisa, mas isso foi um degrau importante. Entendi. E você lembra detalhes assim da ideia, como ela surgiu, da onde veio a fagulha? Lembro sim, eu vou te dizer, ouvindo o seu cliente. Olha só, eu recém tinha assumido, olha, você vai cuidar da linha doméstica, que era a menor linha, a linha que menos lucro dava, a linha que não estava vendendo aquela coisa, né? Oba, eu fui promovida aqui. E aí nós não tínhamos muito dinheiro para investir em propaganda, mas eu separei e fomos fazer focus groups com os consumidores. Então, você ouvir os seus clientes. Nós fizemos, acho que 3 ou 4 grupos, não foi muita coisa. Pesquisa quali, tá? O primeiro grupo com heavy users da linha doméstica e um outro com light users. Então, heavy user era um perfil de consumidor mais classe A, B, alguma coisa assim. E elas diziam, né? Você falava sobre sorvete, sobre embalagem, sobre preço, sobre valor, e elas diziam, eu adoro sorvete, e essas latas coloridas são maravilhosas, eu tenho todas as coleções, aliás, eu tenho um monte em casa. Tá, você vai ouvindo. E olha só, eu fui em todas as reuniões e fiquei lá atrás do espelho com o ouvido bem apurado e, opa, deixa eu ouvir. Um outro grupo, que foi muito interessante, tinha um grupo de classe C, né? Então, elas tinham um problema de um orçamento mais apertado. Claro. E ela é light user, né? Então, aí elas diziam assim, por Deus, uma falou exatamente isso. Ela disse, olha, a gente adora sorvete, mas a gente só consome em momentos especiais, numa festa, no final de semana, tal. E eu tenho uma lata, que eu comprei há muito tempo, eu tenho uma. E aí eu compro o tijolinho meio litro, que era, aliás, uma embalagem horrorosa, babava. Eu pego, abro, ponho o meu tijolo dentro da lata e sirvo. Eu falei, meu Deus do céu. Então, isso. E uma outra do outro grupo disse, eu gosto tanto de sorvete que se viesse em saco plástico eu estava comendo. Olha. Então, você ter esses insights. Então, se eu tivesse assim, delegado isso para a empresa de pesquisa e não tivesse estado lá ouvindo, eu teria perdido Então, assim, tem que estar junto, tem que querer estar e ouvir cliente sempre, né? E que coisa que elas te falam. Não vai te dar a solução, claro que não, André, mas vai te dizer as suas necessidades, ela vai, entendeu? É muito interessante. Eu, obviamente, estudando sobre a tua história, inclusive eu li esse livro aqui, né? O Senhora de Si, que é muito bacana a tua trajetória. Obrigada. E peguei uma série de recortes
Mas eu vi que você aprecia, eu não sei se pronuncia Shoshin ou Shoshin. Shoshin, Isso, um conceito de Zen budismo, né? Shoshin, que significa ter sempre uma mente de principiante. Exatamente. Ou seja, a motivação de nunca parar de aprender. Conta um pouco sobre essa característica ao longo da sua carreira. Olha, eu sou adepta do tal lifelong learning, né? Esse é um termo Sim. que apareceu recentemente, mas o que eu tenho? Eu tenho, assim, uma curiosidade insaciável. Me explica o porquê, deixa eu ver. Aí, leitura, eu sempre li também de uma maneira voraz, e assim, o pessoal dizendo, olha, eu li tal livro, eu estou anotando e estou indo atrás. Então, é uma coisa, assim, meio minha. Eu tive um líder uma vez, ele me disse o seguinte, aquela inovação começa com insatisfação criativa, né? Certo. Então você tem que estar sempre insatisfeito, porque senão você está, né, dormindo nos seus próprios louros, e a chance de você ficar desatualizado é enorme. Né? E principalmente em conselho, é obrigatório, André. Assim, o conselheiro não pode ser a pessoa falando de 30 anos atrás, muito pelo contrário, tem que estar antenado, precisa acompanhar o setor, economia, a situação geopolítica global, enfim. E isso é uma coisa que me estimula muito. Eu gosto. Até porque muito mais importante do que respostas são as boas perguntas de um bom conselheiro. Com certeza. Lógico, resposta, na verdade, quem tem é a diretoria executiva, né? Que vive o negócio do dia a dia, eles estão melhor preparados, eles estão vivendo aquilo, eles vão ter as respostas. E perguntas diferentes ampliam a perspectiva de todo mundo, da gestão e do próprio conselho, né? Sem dúvida. Você mencionou, eu estou realmente agora, acho que eu estou indo para o 8º ano, olha só, lá no Conselho do Santander. Mas eu nunca trabalhei no mercado financeiro antes, né? Eu fui de consumo e varejo sempre, e uma breve passada pela indústria química aí da ICI. Mas o que acontece? O então presidente do conselho falou assim, não, é isso que eu quero uma perspectiva diferente, quem pensa no cliente, né? Porque, assim, especialista em banco tem um prédio cheio deles, né? Isso também é diversidade, né? Porque super. A gente tende a entender diversidade de gênero, raça, que obviamente faz parte, mas essa diversidade de background, ela é riquíssima. Isso, eu digo, é isso que a gente objetiva, né? A diversidade cognitiva, né? Isso. Diferente, o conhecimento diferente, e é interessante. Você tem um mentor ou uma mentora de carreira, seja no passado ou atualmente? Olha, na verdade, não. Nunca tive, assim, oficialmente um mentor. Veja, eu, né, assim, fiz minha carreira anos 90, anos 2000, né? Comecei em 80, depois 90, 2000. Esses instrumentos não existiam, André. Na verdade, tudo era muito mais empírico, não é? Então, eu não tive essa oportunidade, pena, né? Então, assim, alguns líderes que eu admirava, outros que eu sabia, olha, quando e se eu vier a ocupar essa posição, eu nunca vou ser assim. Então, tem uns que você aprende pelo negativo. O que eu posso citar, por exemplo, na Abril, que eu fiquei lá 5 anos, num período de turnaround, com o segundo CEO profissional, que é o Maurício Mauro, um cara que, olha, um amigo, mas assim, admiro pra caramba. A cabeça estratégica, conceitual. Então, a gente fazendo um turnaround, estava dificílimo, né, para fazer o reperfilamento de dívida, uma situação terrível, e ele dizia, não, nós temos que pensar a longo prazo. Eu falei, Maurício, nós temos que sobreviver. Não, mas tá bom, mas não vai cortar as pernas do doente, porque ele vai correr a maratona. Sair da UTI. Perfeito. Mas, assim, que coisa, esse cara me ensinou muito. Você sabe que, te ouvindo, eu me lembrei, eu vou criando aqui uma série de referências, como se fosse um mosaico, né, das histórias que eu tenho ouvido aqui no podcast, e uma delas foi a Vicky Bloch, que você bem conhece, né, e a Vicky esteve aqui e ela, no momento que eu perguntei sobre recomendações de livro, ela falou sobre o livro Dono da Banca, a história do Roberto Tibida. E eu, como você, sou um leitor voraz, então todas as recomendações que os meus entrevistados fazem, eu compro e leio. E aí, esse momento
né, do Maurício Mauri e tudo mais, é relatado por ele já no momento de necessidade de cinto apertado, e acho que são correlações que eu não posso deixar de mencionar, porque são as histórias e a grande trama, né, das trajetórias e aprendizados de todos vocês, tá? Não tenha dúvida. Olha, eu tive, assim, imagina o privilégio. Pelo tempo, eu convivi com o Roberto Tivita, tá? E com a Abílio Diniz, né? Então, assim, são dois ícones, são completamente diferentes, estilos diferentes, mas eram contemporâneos, né? Sim. E eu participei, né, do Projeto Amélia, e depois 5 anos desse turnaround na Abril, nessa profissionalização da empresa que foi feita naquele momento. Assim, imagina, quando eu penso, né, que privilégio, né? É verdade. Falando sobre, então, o Pão de Açúcar, né? Você é uma carreira de mais de 30 anos, com períodos de muito sucesso, períodos de grande cadência, estabilidade, e ao mesmo tempo você viveu alguns ciclos executivos mais curtos, quando você foi, por exemplo, CEO na Parmalat, e também o projeto Amélia.com do Pão de Açúcar. Existe alguma similaridade na tua perspectiva entre esses dois ciclos? Conta um pouco sobre os aprendizados para a gente com essas duas experiências. Olha, muito interessante você falar isso. Na verdade, são situações diferentes, mas o que eu diria, o que há em comum aí, André, você me fez pensar nisso. E olha que curioso, falando de Vicky Bloch, quando eu estava na Abril, eu fiz um coaching com a Vicky e fez um assessment. E ela... não sabia. Pois é. E ela me falou, ela me deu esse insight que eu vou dar agora para você sobre a Parmalat, né? Ela falou assim, Débora, veja bem, esse teu movimento da ICI Paints Coral para a Parmalat, né? Por que você fez isso? Porque o seu vetor de saída estava muito forte. Né? Eu vinha de uma indústria de bens de consumo não duráveis, onde mais sorvete é muito rápido, sempre foi nesse mercado de alimentos que é super dinâmico, e de repente o mercado de tintas tinha vários tipos, né? Tinha packaging coatings, repintura automotiva, decorativas, enfim, tinha vários businesses, era um business grande e bacana, mas assim, o mercado, André, assim, é muito flat, né? Você fazia e não saía daquele tamanho. Estável, né? Isso, estável, porque o brasileiro naquela época pintava a sua casa em média uma vez a cada 4 anos, um troço assim, acho que até mais, né? Bom, então aquilo para mim estava acabando com o meu espírito. Então, o que aconteceu? Eu fui muito atraída pela Parmalat, porque ali eu... Né? Pela imagem da marca, pelo marketing. O retorno aos bens de consumo. Retorno ao mercado de alimentos, tal, puxa, tudo beleza. Mas aí foi um grande aprendizado. Né? Foi um erro total da minha... Em que sentido? No sentido que, assim, primeiro, eu achava, é uma empresa multinacional? Mas de dono. Certo. Até então, eu nunca tinha trabalhado numa empresa com um acionista, né? E empresa, cultura italiana é diferente. Acionista... assim, bem curioso, né, digamos assim, histórias que você não vai acreditar, né? Tem, inclusive, no livro a história da igreja aos domingos, não é? Você não Conta um pouco. Então, o senhor Tanzi, ele era, primeiro, olha, veja você, head office, eu fui por uma vez para lá, Colecchio, é a cidade. É uma casa centenária de pedra, onde o cara nasceu, ali era o escritório do CEO do grupo. A casa matriz, literalmente. Literalmente. Primeiro você fala, puxa vida, é um cara bastante narcisista, né? Meu Deus do céu. Mas faz parte da tradição e tal. Okay. Super católico, super. Não, eu não sou católica, mas respeito qualquer fé e tudo bem. Aí, e muitas vezes em viagens a gente vinha no avião da família, né? Eles tinham um avião deles e tal. Aí, e sempre, então, no domingo, ele fazia um roteiro de forma que ele tivesse algum lugar para ir para a igreja, para a missa. Né? E o Grisende para mim, olha, você tem que ir. Eu falei, você está de brincadeira, eu não sou católica, eu não vou em missa. Que eu faço assim? Ele falou, Débora, pelo amor de Deus, vai, senta atrás da igreja, fica quieta, mas é importante que ele te veja lá, tudo bem? Tá, tudo bem, né? Ficava lá olhando, que lindo vitral e tal, mas ok. Mas o cara era super devoto, uma coisa maluca. Ele era um cara, olha, vou te falar, tá? Você vê como eu era ingênua. Ele não tinha uma falange, André. Os dedos da mão.
nesse pequenininho. Tá. Siciliano, com uma falange a menos, muito católico. E eu, né? Bom, então, o que acontece? Qual é o aprendizado? Olha, você, antes de aceitar qualquer desafio novo, você tem que fazer um due diligence muito profundo. Você encontre alguém que você vai achar que trabalha lá ou que trabalha em fornecedor próximo, que possa te dar, pessoas que você confia, ou que alguém diz, fala a verdade para ela porque ela é uma amiga, né? Então, é importante isso, e eu não fiz isso direito, André. Você sabe que eu sempre digo para os executivos, aí dentro do meu papel como headhunter, que hoje a informação ela está a alguns cliques. Você chega nas pessoas, seja pelo LinkedIn, seja por um site chamado Glassdoor, que você consegue informações sobre o que se passa. Tudo bem, pode não ser com uma acurácia de 100%, mas não interessa, você tem como procurar pessoas que lá trabalham ou já trabalharam para ter um briefing mais aprofundado e desapaixonado, porque no momento da atração é tudo lindo. E aí, se o vetor de saída, como bem te disse, que está forte, a chance de você se precipitar é muito grande. Foi justamente por isso que eu quis te perguntar isso, porque eu acho que tem um aprendizado muito importante a ser compartilhado. Agora, no caso do Amélia... Então, no caso da Amélia, assim, eu também estava com um super vetor de saída. Né? Só para a gente situar, né? Amelia.com.br era o projeto online do Grupo Pão de Açúcar. Era um projeto, eu vou te explicar também, porque ele era um projeto excelente, inovador. O patrocínio do projeto era da Ana Maria Diniz, Accenture ajudando. Então, assim, realmente era uma startup, mais uma startup com imagina, uma família poderosa por trás, né? O Grupo Pão de Açúcar. Então, a gente conseguiu, com muita velocidade, colocar o site no ar. Por quê? Porque você tinha, né? A gente usava os serviços do pão, tudo ia ter contratos, né? Assim, a gente não ia repetir recursos humanos para quê? Usuário. Então, assim, as funções a gente usava como serviço, que era um modelo muito bacana. E, assim, o que aconteceu? Primeiro, eu sempre trabalhei em empresas grandes, estruturadas, né? Até então. Aí, assim, anos 2000, a febre das .coms. Isso também foi uma atração, tá? E aí eu pensei, bom, e tinha uma outra coisa, eu ia receber 3%, ia ser uma empresa separada, tá? 3% do capital votante. Certo. Eu tinha 42, 43 anos, e aí o que acontece? Eu falei, bom, é uma chance de eu mudar de patamar de patrimônio, né? Claro que tinha risco, óbvio, risco-retorno, a gente sabe, mas eu, de fato, eu pensei, eu não fui achando que não ia dar certo, tá? Porque era o melhor projeto do mercado, o SoftBank ia entrar... Até porque senão você não teria ido, né? Não teria ido, mas, assim, o que me atraiu? Eu falei, bom, se não der certo, eu volto para o mercado depois. E foi o que aconteceu. Né? Isso, olha, foi o ano mais intenso da minha vida, foi um MBA de varejo, de graça, né? Até então tinha sido indústria. Na hora que você muda de posição na cadeira, onde você realmente sai da zona de conforto... Aí é a antítese do flat de tintas, né? É a antítese do flat de tintas e muita gente. Varejo é people, né? Isso. E lideranças carismáticas. Certo. O Abílio, do jeito dele, né? Mesmo ele sendo duro e tal, tarará, o pessoal amava, porque ele sabia, ele fazia de propósito, bate a sopra, né? Então ele elogiava é você, aí na próxima vez sobe um, então ele era muito bom nisso, né? E o pessoal ficava, olha, que capricho, todas as lojas, então é assim, e sabe o que aconteceu? Para mim, mexeu para sempre no meu senso de urgência. Pensa, varejo eletrônico, uau! Então foi um baita aprendizado, mesmo sabendo do final, eu faria outra vez. No caso do Amélia, no caso da Parmalat, não. Não, a Parmalat de jeito algum. Eu tive problemas jurídicos até recentemente, André. Esse país é maluco. 20 anos eu recebo tive, ao longo desses 20 anos, alguns problemas que, né... Porque eu fui estatutária. Exatamente. Então, isso é super importante. E veja, dá para a gente expandir essa tua vivência, não só para ciclos executivos novos, mas também para o papel do conselheiro, pensando na responsabilidade fiduciária. Não, mas não é um conselho de administração.
mas você pode estar envolvido. Eu sempre digo isso. Então, é muito cuidado. Essa diligência ela é fundamental. Sem Né? dúvida, porque, veja bem, você lembra aquela história do Você S.A.? O que eu tenho é Uhum, a minha reputação como, isso, né, profissional. Então, primeiro, você pode ter problemas jurídicos sérios, você tem que, no mínimo, se tiver um D&O, vão te ajudar a pagar isso, o advogado, mas a questão é sua, isso mesmo. né? É o seu nome que está Seu CPF. tudo, é o seu CPF. Então, essa história de conselho tem que tomar muito cuidado, precisa realmente fazer um diligence muito, muito apurado, sem dúvida. Eu vou pegar o gancho na palavra carisma, que você acabou de mencionar sobre o Abílio Diniz, e eu li no seu livro que o Roberto Tivita te disse que você era muito séria e que você precisava aprender a sorrir mais. E aí eu li também que você recebeu o apelido de Marie Claire quando estava na Kibon, antes, portanto, né? Porque você sempre estava impecável, inclusive as fotos do seu livro, e no IBGC, todas as vezes que a gente já se encontrou, né, você está impecável. Como é que foi essa vivência de ser uma mulher líder, quase que como uma exceção no meio de homens, com esse tipo de colocação? Você precisa sorrir mais. Ou então, Marie Claire, que hoje em dia ele é quase borderline, que pode ser ofensivo. Não era elogio. Você tem toda. Primeiro, você captou super bem. O Marie Claire não era elogioso. Exato. Né? Era do tipo a certinha. É. Um tipo de moda. Agora, veja bem, exatamente por eu ser a única mulher, eu passei. Enfim, quis o meu destino, ou por sorte, ou por acaso, e claro que também com mérito e esforço. Por competência, né, Débora? Sejamos eu fui, sim, a primeira mulher em uma série de cargos, a primeira a ser diretora, a primeira a ser presidente. Então, esses primeiros significavam que qualquer reunião que eu fosse, 20 pessoas, 19 homens e quem vos fala, né? Então, eu olhava para frente e não via nenhuma mulher, eu não tinha um exemplo feminino na empresa para cima. E nem ao lado, e sim, tinha alguns atrás, né? Que eu estava no departamento de marketing, tinha recursos humanos, algumas, né? Aí, veja bem, homem usava terno e gravata naquela época, então eu tinha que me vestir de acordo, né? Quer dizer, não é um desfile de moda, né? Você tem que ser... e veja bem, para você ser respeitada nesse mundo, to become one of the guys, né? Você primeiro precisa ser igual, para depois você conseguir transformar, André. Porque se eu chego lá com minha ativismo, olha, mulheres, não te ouvem. Naquela época, menos ainda, porque não havia consciência disso. Né? Então, o que aconteceu? Primeiro, eu sou certinha CDF mesmo, isso é um pouco da minha personalidade, então não era difícil. Mas você quer saber uma coisa curiosa? Em MBAs de escolas, grandes escolas americanas, nos anos 90, então, para as poucas mulheres que tinham nas classes, tinham uma cadeira eletiva, né? Mas assim, dress for success. Então diziam, você tem que usar terno azul marinho, preto ou cinza. Terno, taierzinho, ou em conjunto, paletó e calça, cores sóbrias. E, assim, um lenço, eu tenho uma gaveta de lenços, eu adoro lenço até hoje, né? A gravata feminina são os lenços, é onde eu ponho a cor, né? Certo. O acessório discreto e tal. Bom, hoje não tem mais esse rigor, você tem um espaço para, de alguma forma, né, colocar sua personalidade na expressão mesmo. Isso. Mas assim, veja, as empresas pelas quais eu passei não tinha. Anderson Consulting, lá atrás, que virou Accenture, elas não podiam usar calça comprida. Tinha amigas minhas que foram ser consultoras, precisavam usar saia, olha, oi, e salto. Eu tive a oportunidade de entrevistar recentemente, num outro episódio, a Cristina Palmaca. Ela é fantástica. E ela contou uma história que quando ela estava visitando um cliente, já na posição de presidente na América do Sul, ela estava na sala com o cliente e ela começou a ver que o cliente não começava a reunião. Ele ficava olhando para a porta, daí ela percebeu que ele não estava focado e ela falou, olha, você está esperando alguém? Presidente, né? Alguma coisa? Daí ele falou, não, estou esperando o seu chefe que vai começar a reunião com a gente. E eu, cadê? Não sou eu. Adorei. Eu também tive várias dessas. Viés inconsciente na prática. Né? Agora, me conta, o que você respondeu para o Roberto Tivita
quando ele disse que você era muito séria e precisava aprender a sorrir mais? Então, eu só quero fazer uma explicação anterior. Veja bem, olha a referência feminina do Roberto no mercado de trabalho são as editoras. Sim. Editoras de moda, né? Sim. Então, assim, é um pouco diferente de uma executiva. Certo. Né? Assim, e aí eu ia lá discutir negócios e não falar para ele, olha que legal a nova capa da revista tal, papapá, e a moda, e o cabelo, e a cor do... Né? Então, ele tinha uma referência feminina completamente diferente. Aí, e eu era séria, porque eu estava lá para conhecer ele de alguma coisa, e ele olhava assim para mim, não, mas você precisa aprender a sorrir mais. Aí eu falei assim para ele, Roberto, de verdade, você conhece meu currículo, né? Eu vim para cá por alguma razão. E assim, você acha que se eu ficasse sorrindo, eu teria feito a carreira que eu fiz? Ele parou, aí ele me pediu desculpas, e aí ele fala em italiano, né? Então ele fala assim, ho capito tutto, me perdoe, me dispiace, aquele jeito dele. Mas assim, eu falei, você já pensou? Se eu estivesse sorrindo, né? E não trazendo as informações, não fazendo o meu papel, né? Então, é assim, para mim, eu sabia, eu tinha um papel a cumprir, eu vou cumprir, né? Eu acho que eu sou muito sorridente, tá? Não é assim, mas não no meio de uma reunião que você está apresentando uma situação tensa, né? O Abril, passamos momentos duros ali. Um momento duríssimo, sem dúvida. Olha que legal, não é assim, né? Mas é interessante, porque olha só, é o viés inconsciente de novo. Isso. Porque o viés dele, o que ele esperava de uma mulher? Exatamente. Por isso é a minha pergunta. Né? Agora, é interessante, porque, olha, a gente não conhecia essa história dos vieses e não sabia também nem assédio, porque as multinacionais americanas começaram a falar do sexual harassment, né? Sim. Que, aliás, é até exagero, né? Olha, olhou torto, já tô te suem, aquela coisa de americano. Mas, assim, por exemplo, assédio moral, o que é isso? A gente nunca soube. Olha, se eu tivesse, eu tenho uma lista, todas nós temos. É verdade. Né? Mas, assim, não eram os tempos, né? Não tinha esse conhecimento, essa consciência. E, na verdade, todos os tipos de assédio, principalmente o moral, não é uma exclusividade das mulheres. Não, né? Claro que não. Claro Porque que não. aí tem a ver com a personalidade dos líderes, dos chefes que não são líderes, né? O chamado tom do topo, né? E eu, olha, meus chefes foram todos, como é que eu falo, generais prussianos, tá? Não tinha perdão. Falando em líder, então, como é que você definiria para mim o seu estilo de liderança? Então, assim, você já falou sobre a importância da influência, você falou da curiosidade, mas pensando assim nas suas principais qualidades como líder, e aí, líder que você obviamente cristalizou ao longo da carreira nas posições de maior senioridade, mas também na atuação em conselhos. E aí o outro lado da moeda, qual é o seu maior desafio como líder? Aquilo que recorrentemente você se dá conta e você fala, preciso trabalhar isso. Ainda não cheguei lá. Perfeito, essa pergunta é muito boa. Então, assim, claro que é uma característica dita feminina, embora eu saiba que os homens também, tem muitos homens que também têm esse skill, essa competência, mas eu sempre trabalhei bem em equipe. Tá. Né? Trabalhar em equipe era uma força, né? Certo. Saber também, entender que cada membro daquela equipe é diferente, tem necessidades diferentes, então, assim, o exercício da empatia, né? Entender o que motiva cada um. Né? Para que eu consiga tirar de cada um o máximo. Né? E eu também sempre fui, então, uma líder muito próxima, tá? Eu não sou centralizadora, sou apoiadora, mas eu não largo ninguém, assim, a gente trabalhava finais de semana, noites, mas eu estava sempre lá. Né? Você não delargava. Não, eu não delargava, tá? E eu sabia que, óbvio, olha, vamos isso ia sobrar para eles também com a equipe deles, mas eu estava próxima e, né? Bom, eu não acredito também no seguinte, eu acho que é importante, o líder, ele tem que entender sobre os recursos, né? Tem pessoas suficientes, tem pessoas que têm o treinamento, as competências necessárias para a tarefa que você está tentando né, entregar. Isso é importante. Até infraestrutura, né? Porque se a pessoa não tem, vai fazer o quê? Né? Eu não acho certo o líder que massacra.
né? Assim, isso para mim é massacre. Você passar uma tarefa ou um projeto, e olha, não tem condições, não tem infra, não tem pessoas suficientes, mas olha, não quero saber o que vocês vão fazer. Isso eu nunca fiz, né? Olha, não tem, vem conversar comigo, eu vou resolver, eu vou achar. Porque a vida útil aí se torna muito curta, né, Débora? Ou porque as pessoas vão embora, ou porque adoecem. Ou porque adoecem, exato. E, assim, primeiro, então, a importância disso, eu acho que essas, todo mundo... e eu tenho, assim, eu sou muito entusiasmada, muito apaixonada, coloco muita paixão nas coisas que eu faço, mas aí, assim, vamos já entrando no outro lado. Ó, eu sou uma pessoa que coloco a barra bem alta. Sempre coloquei, né? Coloco para mim mesma, tá? Certo. E projeta para os outros. Projeto para o time também, né? Mas, assim, quem começa a trabalhar comigo acaba gostando. Porque eu puxo as pessoas, elas conseguem, elas crescem, e aí, uau! E eu que não sabia que eu ia poder fazer isso, né? Então, isso é ainda uma qualidade, né? De você colocar um objetivo ambicioso e você ir lá e estimular, vamos chegar lá e a gente chega e entrega. Depois reconhece, não é... Olha, eu fiz. Não, nós, né? Nós, reconhecimento. Mas eu tenho um juiz interno, uma juíza interna que ela é implacável, ela não sai de férias. Então, eu sou perfeccionista, não é? E, assim, eu não chego a ser obsessiva, André, não é? Né? Eu sei que o ótimo é inimigo do bom, tenho, né, assim, essa altura da vida, mas eu gosto da frase do Churchill, eu me acostumo facilmente com a perfeição. Então, eu imponho um nível, assim, não faço pacto de mediocridade, estou fora. Então, quer moleza, né, assim, a pessoa vem com dificuldade e ela é legítima, conte comigo. Mostrou um troço que não está pensado, está mal feito. Não. Não. A primeira recebe olha, a segunda, a terceira já estou... Eu sou impaciente, André. Eu tenho muita energia vital e tal, mas, assim, eu sou impaciente. Certo. Então, isso às vezes... né, eu estou aqui... Cadê a paz interior? Vai, rapidinho que eu estou sem tempo hoje. Fazendo um arco, né, uma conexão com esse ponto, né, dessa energia, dessa barra alta, dessa impaciência. Em 2010, você sofreu um episódio de burnout. E aí, obviamente, a gente precisa trazer aqui o tema do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse momento da tua vida e como é que isso impactou esse estilo de liderança e hoje a sua postura como conselheira. Primeiro, de novo, em 2010 não havia, assim, não se falava em burnout. Certo. Né? Mas eu tive o que foi diagnosticado como um episódio dissociativo e bem sério, tá? Muito sério. A minha sorte foi que, assim, a minha família olhou, o meu marido, minha filha, opa, aqui problema, né? Você estava em qual empresa na época? Eu estava na Ipsos. Na Ipsos. Eu vou explicar que eu acho que tinha também alguma coisa acontecendo ali, que ajudou, um gatilho a mais, né? Certo. Aí eles viram um problema, me levaram correndo num psiquiatra ótimo, que diagnosticou rápido, medicou rápido, tá? Então, uma semana de medicação, mas eu não tenho memória... Mas você, o quê? Você perdia a conexão, você perdia a memória, o que acontecia? Parece que é bem desagradável, André. É como se você foi abduzida, não é você. Eu não tenho memória desse período. Tá? É mesmo? Não, você tem sensação... O que eu posso te dizer? Você tem sensação, paranoia. Olha, as pessoas estão me seguindo, estão vindo. Olha, é terrível. O cérebro da gente faz coisas que... Um pouco síndrome de pânico? Não chega a ser isso, mas... E, por um outro lado, assim, de repente, eu comecei... Ai, que coisa horrível. Mas eu me lembro que eu via padrões em tudo. Né? Então, eu enxergava padrões que não existem, ok? Isso é coisa da cabeça. Aí, eu ia resolver o problema da paz mundial. Não isso, mas quase, né? Assim, não, isso aí não é daqui que eu estou vendo como é que faz. Que isso, né? Arrogância. Bom, aí, primeiro você não fica bem, depois o remédio e tal, e depois você tem episódios de mania, você sai gastando dinheiro que nem uma doida. Olha, não, muito sério. E não sabíamos que era burnout. Certo. E tanto que não tinha literatura a respeito, que eu ignorei os sinais, André.
Hoje eu já li a respeito, até escrevi a respeito, né? E aí, olha só, Maria Tereza Gomes, a minha Sim, ghostwriter eu já publicava maravilhosa, filmes, já buscava conteúdo, filmes. Ela é dela o projeto gráfico da equipe dela. eu Ela me vi, ajudou a do escrever livro Senhora de Si, né? de si. E eu contei essa história. Aí, assim, eu não vou falar sobre isso. Vamos tirar, Tereza, vamos tirar. Grande jornalista, sabia do Zeitgeist. Ela falou: não, senhora, você vai deixar isso, Débora. Eu falei: não, mas sabe, fazer striptease da alma, assim, né, a gente fica, né? A tal da vulnerabilidade é mais fácil Vulnerabilidade. falada do que realizada, As exercida. empresas não têm espaço de vulnerabilidade, André. Você tem que ser o super-herói, o executivo, quanto mais alto, pior. Aí sozinho, ele é sozinho, ou ela. Aí eu falei: Tereza, ela falou assim: Débora, as pessoas precisam saber. Porque isso é mais comum do que você imagina. E quando elas virem, bom, puxa vida, aconteceu com ela, ninguém vai ter tanta vergonha de dizer: eu preciso de ajuda. Uhum, Estenda a mão, as empresas precisam saber que saúde mental é fundamental. E ter, sabe, aonde. Olha, estenda a mão. Né? Eu já tive colegas, outros que me, assim, aí eu preciso falar com você. Não, pois não. Aí tomo um café, olho para o rapaz, né? Meu Deus do céu, ele está a ponto. Senta, vamos tomar um café, calma. Aí pega na mão, a mão está gelada. Opa. Uhum. Né? Então, assim, o que a gente está fazendo com as pessoas, né? Isso É mesmo. muito louco, sabe? É muito importante essa sua mensagem, esse seu testemunho, porque, principalmente depois da pandemia, Sim. mais e mais casos pela dificuldade de estabelecer o limite entre trabalho e vida pessoal, né? Porque o trabalho está em casa, remoto, e aí vou voltar, estou sempre trabalhando. Outro tema muito relevante é o smartphone, que daí o trabalho está o tempo todo com a gente. 24/7, não é isso? Fim de semana, feriado, e aquela compulsão. Madrugada, e é uma Compulsão de WhatsApp, compulsão de e-mail, né? Compulsão de rede social e muito importante. E você entende que o seu papel ele hoje é presente para provocar nos conselhos onde você atuou e atua a importância desse tema, pensando na... Eu sempre provoco as organizações, a gente fala muito sobre sustentabilidade. E a sustentabilidade, na minha visão, eu sou autor de um livro chamado Muito Trabalho, Pouco Estresse. Onde eu criei um personagem workaholic chamado Joe Labor. Tá bom. Que é um pouco um pedaço da minha história, um mosaico de outras coisas que eu vi e tal. E eu sempre digo que a sustentabilidade começa pelo espelho. Cada um de nós, em relação aos nossos hábitos, por conta desse conceito da maratona e não o sprint de 100 metros. Você consegue ser essa voz ativa nos conselhos para trazer a importância do tema, porque isso se conecta diretamente com a perenidade das organizações. Olha, sim, isso começa com mais força em comitês de pessoas, né? Então, eu sou do comitê de remuneração do banco, comitê de nomeação e governança, e na pandemia, aliás, antes da pandemia, a gente começou a falar sobre a saúde mental. Né? Foi a sorte, porque aí nós ouvimos uma série de consultores, psiquiatras, foi muito legal. E aí, imagina, são 55 mil funcionários, né? E todo mundo passando aquele estresse que, né, a gente passou, a gente esqueceu muita coisa que a gente passou ali, né? Com grandes aprendizados. Tem gente querendo jogar para baixo do tapete e fingir que não aconteceu, hein? Não aconteceu, né? Então, e aí, o que acontece? Eu sou uma voz, falar de, olha, para um pouquinho. Então, você tem que ter o cuidado com as suas pessoas, o desenvolvimento, é uma coisa de desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, cuidados. A gente criou, o banco criou um app na época até, que era interessante, porque ele fazia perguntas, como você está hoje, tarará, e era um algoritmo que se começasse a dar 2 ou 3 dias seguidos, algumas respostas mais, aí recebia um flag dizendo, olha, venha conversar com fulano, ligue para tal, e aí era encaminhado, né? Porque o que já é early warning, né? Que eu não tive early warning, e os sinais estavam ali, André. Eu acho que você para de dormir. E tem vários temas aí, se a gente não olhar somente, e aí o somente, obviamente, não se aplica, porque tem o ser humano no centro, mas assim, pensando na organização, você tem o presenteísmo, você tem o aumento da sinistralidade dos planos de saúde,
Você tem impactos de risco na produtividade, na tomada de decisão errada, entre tantas coisas, né? Então, esse assunto ele é central nos comitês de pessoas e, dependendo da pauta, do momento da organização, dos conselhos. Então, acho muito importante você trazer isso. Não, sim, e nós temos que, escuta, tem que ter no mínimo um comitê de pessoas, se não tiver, tem uma pessoa de recursos humanos, conversa com ela ou ele, olha aqui, o que vocês estão fazendo sobre isso? Tem livros, chama pessoas para conversar, tem vários, e começaram a sair. A Tereza teve esse insight, falou, Débora, deixa. E assim, depois que eu lancei, eu fui convidada para fazer N palestras. E eu dizia, vamos entender, eu não sou da área da saúde, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, eu sou administradora, né? Não, mas eles queriam ouvir o depoimento. Porque é mais forte, né? Aconteceu comigo, né? Então, E veja, quando você fala burnout, ele é um guarda-chuva grande, André. Tem um monte de coisas abaixo, que nem você perguntou, você tinha síndrome do pânico? Não, mas tinha outras coisas. Então, assim, cada um tem uma manifestação. É importante entender isso. Você sabe que tem uma sincronicidade muito interessante, porque a Maria Tereza Gomes, ela, quando eu fui fazer o meu MBA, imagina, eu sou da turma de 2000, da Anderson School UCLA, Uau, e ela publicou um livro sobre os MBAs, os brasileiros que estavam indo, e ela conta a minha história. Olha, ela é paranaense. Ela é paranaense, exatamente. É paranaense, isso. E aí a gente se conhece há muito tempo, desde que ela me entrevistou. E depois eu acabei tendo um blog na antiga exame.com, ainda na época da Abril, sobre trabalho e estresse, chamado Muito Trabalho, Pouco Estresse, por conta desse livro que eu lancei. Então as coisas estão todas entrelaçadas. Não, ela é fantástica. Ela foi assim, ela me entrevistou a primeira vez, eu tinha 38 anos na vida, eu tinha acabado de assumir minha primeira presidência na Kraft Sushar Foods, tá? E aí depois, e ao longo da vida, né, várias entrevistas para todas as revistas de business, né, lá da Abril. Aí eu fui para a Abril, ela estava lá, aí virou uma amiga de toda a vida, né? E ela é muito especial, muito. O livro, eu tô vendo aqui, é O Guia dos MBAs, era o nome. Imagina, ela deve ter publicado em 99, faz 99. Tempo. Ela foi a editora do Você S.A., né? Era uma coluna na Exame que virou uma revista, né? Então, depois ela fez a TV Ideal. Isso. É muito inovadora também, profunda. Muito, né? Muito. Que bom. E como é que foi para você começar a atuar em conselhos? Porque toda essa energia, essa bagagem, essa vertente de realização, né? E aí eu li, inclusive, sobre a sua dificuldade com uma agenda mais, aspas, tranquila, sem tantos to-dos, né? Quando você faz essa virada e passa a atuar em conselhos. É muito difícil para você ainda colocar em prática a máxima do IBGC, nose in, fingers out, nariz dentro e mãos para fora? Dedos para fora? Não, então, tem vários pontos aí muito, muito interessantes, né? Primeiro, você sabe que na pandemia foi criado até a Rossana Sadir, ela criou essa... o elbows on the table. O elbows on the table, que chega perto, né? Porque a dificuldade que as organizações estavam passando, né, por conta da pandemia, fez com que os conselhos tivessem que se aproximar, né? E claro que, veja, se você está falando de uma empresa, dependendo do porte da empresa e do momento na jornada de governança, o conselho tem que estar mais próximo, né? E se bem que tentando, desde então, começar a falar, olha, isso é da gestão, aqui e tal, tentar criar os boundaries, né? Até aqui a gente vai, agora isso é responsabilidade de vocês e tal. Isso faz parte de aprender a governança, né? Veja, eu tenho os primeiros 5 anos, quando eu tive esse burnout, aí a minha família, assim, quando eu fiquei, né, me recuperei e tal, e aí eu tive que prometer à família, não, agora chega, agora sai, você basta, porque também outra coisa era, assim, muitos anos de acúmulo de estresse, né? Então, esse episódio acabou sendo um gatilho. Foi um gatilho para eu parar. Eu já trabalhava em conselho, já vou te contar, mas foi assim, olha, vida executiva, este tipo de responsabilidade, esse tipo de agenda, nunca mais. Né? Bom, aí eu era muito jovem, tinha 55 anos. Imagine, se eu ainda tenho essa energia, eu tinha o dobro. Né? Então, e os primeiros 5 anos, assim, eu olhava para minha agenda e tinha 2 semanas livres, por exemplo.
Que nervoso, André. Taquicardia, ansiedade. Ansiedade? Como assim? Mas o que eu vou fazer nesses dias? Eu li, que você não tem ideia, reli todos os clássicos, olha. Aí eu chegava sempre, meu marido, ele chegava assim, olhava para mim e falava assim, se eu te encontrar de novo nessa cadeira lendo amanhã, chega! Mas assim, eu estava um pouco deprimida, a verdade é essa. Mas aos poucos, depois eu fui achando o meu espaço, o IBGC e uma série de coisas aconteceram que foi muito bom. Sobre conselho, duas coisas. Primeiro, as pessoas que me perguntam como é que você chega num conselho, resposta é uma única, trajetória. Isso. Né? Trajetória, experiência comprovada, ser generalista, ter um olhar para business de todas as áreas de um negócio, entender, né? E isso porque, tudo bem, você começa especialista em alguma área, todos nós começamos, mas você tem que fazer essa migração. Porque senão... Vai fazendo zoom out, né? Isso. Então, você está, de alguma forma, fazendo já esse exercício quando você se torna CEO. Né? Você vai distanciando-se dos detalhes. Né? Bom, mas você sabe que o ser humano gosta de um detalhezinho. Então, não é tão simples. Né? Mas você vai tendo esse treino, e é isso que eu recomendo para todos. Olha, enquanto você estiver na vida executiva, experimente um conselho. Se você conseguir conciliar, tem empresas que não permitem, você vê tudo isso. Mas é bom, porque você vai vendo, é para mim ou não é? Eu digo isso para todas as minhas turmas no IBGC. O executivo que faz a formação, depois obtém a certificação e passa a atuar no conselho, obviamente combinado com a empresa onde ele está, se torna um executivo muito melhor. Foi-se a época do executivo e somente depois o conselho. Né? Totalmente, porque agora eu vou, o que eu vou fazer? Aí eu vou para o conselho. Não é assim, não é. Aí, e para mim, o que aconteceu? Eu entrei no meu conselho, algo que eu não recomendo para ninguém. Eu me tornei conselheira por acaso em 1999, quando nem se falava de governança corporativa, o IBGC é de 95. Sim. O primeiro código de melhores práticas é lançado no ano de 99. Eu estava na Parmalat. A Parmalat tinha 51% de uma empresa holding chamada Batavia. Os outros 49%, tá, eram das cooperativas agrícolas, produtores de leite de Carambeí. Carambeí, do lado de Castro, no Paraná. Sim, exatamente. Bom, e por conta desses 51, nós tínhamos duas cadeiras no conselho. Uma era ocupada pelo Gianni Grisendi, que era, àquela altura, presidente da América do Sul, meu chefe, e eu, como diretora-geral Brasil, né? Então, nós íamos uma vez por mês para lá, via Ponta Grossa, interessantíssimo, aquilo parece, né, que você está na Holanda, né? O único hotelzinho... Vou te interromper, mais de 20 anos, meu pai, que tinha uma agência de publicidade, atendeu a conta da Batavo. Eu estive lá, quando eu trabalhei na agência com ele, muitas vezes. Muitas vezes. Carambeí. Carambeí. Holandês raiz. Holandês. Não, raiz. Eles vinham para a reunião de conselho com camisa xadrez, chapéu de palha ficava lá fora, mavinha de chapéu, e suspensório e jeans. Olha que coisa linda. Eles eram... Você sabe que é a melhor qualidade de bacia de leite do Brasil. Pode comprar qualquer produto Batavo, que é excepcional, assim. Mas, enfim, aí eu ia... E, para mim, aquilo parecia uma reunião de board, mas uma reunião de board executivo. Eu tinha 16 pessoas que reportavam para mim na Parmalat. 16 diretores, pensa, 3 empresas diferentes. Então, eu estava careca de fazer reunião de board da minha equipe. E nós íamos lá, olhava o resultado do mês, aí olhava uma previsão para os próximos 3 meses, quais eram as promoções, os lançamentos, onde é que estavam as coisas, se investimento ia ter, não ia. Para mim, é uma reunião de negócios. Só que, ao final vinha a ata. Isso, normalmente, né, não pode ter um pró-memória de uma reunião de diretoria executiva, né, mas uma ata, opa. Né? Então... Eu não sabia o que estava fazendo. Eu estreiei em conselho, mas até porque não era conhecido em 99, poucas pessoas sabiam o que era governança corporativa. Isso. Poucas. Eu não recomendo isso. Depois, veja bem, quando eu saí do Amélia, aí eu comecei a fazer essa migração. Comecei a trabalhar pro bono no colégio Graded, americano, Hospital Samaritano. Sim. Então, aí eu senti falta, eu preciso aprender. Fui fazer o curso de conselheiros, claro.
claro. E aí eu percebi como eu não sabia o que estava fazendo mesmo. Né? Assim, então, assim, conselheiro, por acaso, eu não recomendo. Tem que ser uma decisão informada. Isso. Por sorte, não, ela estava, era um brinco, tá? Tudo bonitinho, maravilhoso. Você vai dar risada, eu vou contar um detalhe. Aquele ano, a Parmalat, para vender a parte de carnes para Perdigão, como de fato, lançou peru no Natal. O Natal só tinha Perdigão e Sadia para os supermercados, tá? Bom, imagina, plantel de peruzinho, eles crescem, taquinos, eles eram em italiano. Os taquininhos, e olha, pega uma gripe e morre um montão deles. Então, aquele plantel, olha só, e deu certo porque era Batavo. Qualquer outra unidade fabril do grupo, eu acho que os coitados dos taquinos estavam mortos. Então, lançou-se o peru, e foi isso que interessou a Perdigão para falar, não, vem eu, e comprou, né? Comprou a parte de carnes, né? E daí ficou só a parte de lácteos lá. E o que você pode me contar sobre as diferenças da dinâmica no conselho, dinâmica de uma empresa de origem familiar, como, por exemplo, Lojas Renner, quando comparado com, por exemplo, o Banco Santander, quando comparado, por exemplo, com o IBGC? E aí tem uma segunda pergunta, que é a diferença que você pode ressaltar para a gente entre o seu papel como conselheira e o seu papel como presidente do conselho, no caso do IBGC. Então, são duas aqui para a gente fazer um bem bolado aqui sobre esse tema, que é muito importante. Muito. Olha, então, primeiro, Renner, quando eu fui para Renner em 2008, né? Fui convidada, lá na época era o Francisco Gro, presidente do conselho, que graças a Deus, maravilhoso. E, veja bem, já era uma corporation. Certo. Porque para a saída da JCPenney, né, eles foram uma das primeiras empresas a abrir capital na Bolsa, né, e já tinha capital pulverizado. O que faz com que o papel do conselho seja muito estratégico e muito importante. E o Galó estava na gestão? O Galó estava na gestão. Tá? E, enfim, super longevo na gestão, que eu não falo, a gente sabe, e a gente trabalhava a sucessão e tentar com que ele pensasse nesse movimento. Exatamente. Em algum momento, né? Isto era uma das grandes, na época, uma das grandes os desafios, né? Então, mas era um conselho muito interessante. Você quer saber, um dos meus amigos conselheiros era simplesmente o fundador Miguel Kriegsner do Boticário. Sim. Eu entrevistei aqui o Arthur Grimbaum, que é o cunhado e sócio do Miguel, né? O Grupo Boticário hoje é o maior empreendedor do mundo. Então, olha, o Miguel é genial, cara. Ele realmente é um empreendedor assim fantástico. Bom, então a Renner eu não sentia influência mais da família. Já tinham se afastado. Então, era uma corporation, era uma empresa de capital aberto, fiquei lá 6 anos, 2 anos liderei, inclusive, o Comitê de Sustentabilidade. Eles já estavam avançados na parte social e ambiental, né? Que moda é, assim, em termos de waste e jeans, é muito sério, né? Então, eles estavam já, estou falando de 2008, pensa, eles já devem ter andado bastante mais. E tinha um tsunami no caminho nessa época, que era a Zara. Sem dúvida. A gente fez um benchmark, a gente fazia um retiro estratégico uma vez ao ano, todo mundo leu a história do Meto, da Zara, para justamente a gente ter 2 dias de discussão. E o Galó, e começou o fast fashion lá. Isso. Que olha, a cada, sei lá, 2 meses troca a loja toda. Não é esperar, antigamente eram 4, né? Assim, na verdade 2, inverno, verão, depois primavera, não. É a cada 2 meses, vamos lá, né? Então, foi interessante. Então, isso é uma coisa. O banco, né? Primeiro, o mercado é um mercado regulado, Sim. Né? E no caso do Santander, nós temos 3 reguladores. A gente tem o Banco Central brasileiro, que é muito sério, né? E tem que ser mesmo, tá? E aí você tem o Banco Central da Espanha e o Banco Central Europeu. Para o Santander, assim, você pega a barra que for mais alta e a gente tem que chegar no compliance daquele, né? Porque é uma subsidiária, sem dúvida. Não pode, né? Tem sim ações em bolsa,
tá? Sim. Mas é um free float muito menor do que 25%, então não está no novo mercado. Certo. E você tem uma acionista, que hoje ela é a chairperson, né? Que é a Ana Patrícia Botim. Ela é filha do fundador, né? Filho do Botim. Uhum. Filha do Botim. Que, inclusive, se eu não estou com a referência errada, é uma grande defensora da temática de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ela é muito defensora da diversidade, principalmente feminina. Ah, tá. Ela cedo aderiu ao 30% Club em Londres. Ah, certo. Tá? Mulheres, tanto que hoje nós temos 54% de mulheres no Conselho do Santander aqui no Brasil. Olha só. Então, assim, e também o número de independentes. Ela é uma acionista controladora, mas ela tem metade do conselho que são appointed members do controlador, né? E os outros são independentes, ou seja, veja bem, ela tem bem mais que metade do capital. Então, de alguma forma, eles respeitam muito a questão de governança. Os independentes dão um olhar local, né? Uhum. E claro está que tem um olhar global, uhum. né? E interessante, porque a gente também participa das discussões estratégicas globais e assim vai, né? E, para mim, foi um aprendizado enorme, né, do mercado. Não vou dizer que agora eu sou neófita, que não entendo nada, embora, né, quem não nasceu, cresceu e se criou nesse mundo não tem ideia, né, de como que é. Agora, vamos lá, você me fez uma pergunta muito interessante sobre como que é. O IBGC Isso. tem uma característica bastante diferente, porque, primeiro, é pro bono. Isso. Né? E são todos, interessante, na busca por conselheiros, eles fazem um trabalho de matriz de competências e as competências complementares. Né? Então, você sabe que para estar em conselho, além dos hard skills, tem os soft skills, né? E saber trabalhar em colegiado, né? Você fazer colaboração, cocriação. Então, é um aprendizado, né? São todas pessoas extremamente sêniores, extremamente competentes, com histórias de vida, e todo mundo bastante engajado. Porque se eu estou lá, porque eu não vou ganhar nada, mas eu estou porque eu quero fazer a diferença, porque eu acredito no propósito de governança, adivinha, né? Claro. Agora, eu subestimei, André. Olha só. Que sentido? Eu achei, puxa vida, eu tenho 20 anos de conselho, né? Então, puxa vida, eu vou passar para a cadeira de PCA? Nada disso. E, assim, quando a gente muda de cadeira, é a mesma mudança quando eu citei como CEO. Opa, o que é isso aqui, né? Então, opa, o que é isso aqui? E ali são 9, imagina, 9, todos cheios de opinião, vai para lá, vai para cá. Então, e o que acontece? Lembra que eu te falei, eu sou impaciente, sou exigente, sou pragmática, né? E eu adoro uma boa discussão. A melhor coisa, esgrima intelectual, vamos ficar conversando até nunca mais. Quando você tem uma agenda a cumprir, cara, chega, agora vamos aqui, né? Não posso fazer isso, respira. Aí vem os feedbacks, você é muito ansiosa, você não é mais a CEO, eu sei. Então, assim, eu acho que eu melhorei, mas ainda tem muito para aprender, muito, muito. Eles me ensinam, meus colegas, né? Porque é muito interessante. E a gente tem competências complementares mesmo, né? Tem pessoas extraordinárias naquele conselho e é um prazer estar lá, né? Tem uns estresses, porque eu sou, assim, eu preciso entregar, né? Mas o problema é muito mais meu do que deles, né? E realmente é muito legal. E, assim, a gente tem que saber, né? Você troca de cadeira. É muito importante essa tua perspectiva, que eu acho que a gente tem diferentes dinâmicas, né, nesses 3 exemplos de conselhos que você menciona, mas também na diferença da atuação como conselheira e como presidente de conselho. E a outra coisa é assim, puxa, eu acho que vai ser assim, só que não. Então, de novo, a diligência que a gente comentou lá atrás, né, quando falávamos sobre a Parmalá e o Amélia, né? Falando um pouco sobre o tema da diversidade em conselhos. Hoje o número levaria, mas vamos falar assim, em torno de 20%, né? 16, 18, 20% de mulheres nos conselhos no Brasil. Obviamente o número de mulheres com PCAs é muito menor. Muito menor.
Mas eu queria um pouco da sua ótica sobre a temática da diversidade, englobando gêneros, mas também indo além. Por exemplo, conselheiros negros. Eu tive a oportunidade de abrir a segunda turma da formação de conselheiros negros Bárbaro, e do IGC com a B3. Muito bacana, B3. Eu também já dei aula para essa turma, uma das turmas, né? Acho que estamos na terceira ou quarta. Um outro exemplo, a Mirella Prosdóximo, que é minha cunhada, ela é irmã da minha esposa, é possivelmente a primeira conselheira certificada pelo IBGC, que é uma mulher tetraplégica, PCD, tetraplégica, certificada. Eu precisava conhecê-la, que genial! Vou te apresentar. Então, veja, eu tô querendo ir além para a gente falar um pouco sobre a sua visão a respeito da real presença e necessidade da diversidade nos conselhos. Eu sou uma adepta da diversidade há muitos anos, que você sabe, eu estou nessa luta pelas mulheres, comecei pelas mulheres, evidentemente, sim, porque é o meu lugar de fala. Né? WCD, cofundadora e tudo mais. WCD, PEDEC, também fui cofundadora do PEDEC, que chamava Mulheres em Conselho, enfim. E quando eu olho para trás, um orgulho enorme, porque na época era, sei lá, 8%, agora estamos perto de 20%, ou seja, mas não chegamos nem nos 30%, que é o famoso número mágico para quando um grupo organizado consegue ter voz, né? E muito menos na equidade, que são 50%. Bom, em relação no Brasil, né, a questão racial, olha, acho que é 0,5%. Tá? O número de 2021 era 4,6. Eu sei porque eu dei aula sobre isso, então esses números são claros. Tá? Mas ele acabou voltando, ele chegou a ser maior. Nos Estados Unidos, ele é perto de 30%. Então, nos Estados Unidos, né, eu digo, veja bem, nos Estados Unidos tem, acho que, se eu não me engano, são 14% de população negra, ok? E aqui no Brasil são 56%. Mais de 50%. Isso, 56%. Então, assim, olha só, não são minoria. Não é minoria. Não. São grupos subrepresentados. É uma maioria que não é ouvida, né? Okay. Você tem, obviamente, nós temos questões, a gente sabe do racismo estrutural, enfim, já ouvimos a Lilian Schwartz, tudo isso, e muito importante ouvir, né? E eu acho super importante porque, assim, o olhar plural é mais rico, não adianta. As empresas mais inovadoras têm fato e dado, você vê a valorização. Qual é o problema, André, no Brasil? Além de... E você viu que tem candidatos, tem muitos, e o pipeline está vindo, eles estão lindos, assim, todos eles competentes, e muito legal, porque você só consegue acabar com vieses e uma série de coisas quando você está trabalhando junto com uma pessoa. Sim. Né? Até a gente tem pesquisa que diz que nas organizações você coloca um candidato diverso numa posição de liderança do business, porque aí a coisa acontece. Isso. Né? É muito legal, assim, é importante também nas áreas de apoio jurídico, RH, IT, tal, mas não, põe lá liderando negócios, porque isso é super relevante. Então, o que acontece? Vamos imaginar, a grande maioria das empresas nacionais são de controle familiar, né? Sim. E o nosso mercado de capitais ainda é muito incipiente, né? Ok, tem questões macroeconômicas, sim, mas ainda é. Bom, então, o que acontece? Vamos pegar na média, você tem 5, nós somos 11 conselheiros lá no Santander, mas a empresa normalmente tem 5. 5 a 7. 5 a 7, sim. Aí veja bem, são 2 acionistas, alguém da família, alguém da confiança das famílias, 3. São 2 cadeiras. Né? Eu me lembro de, até eu sempre fui muito vocal sobre a diversidade, sei o quê, e um colega me falou assim, Débora, onde é que você vai por todos esses? Porque eu não estou vendo o espaço. Aquilo me chamou a atenção, eu falei, não é, né? Aí tem que, né? Mas aí eu acho que tem um outro tema que é, assim, números aproximados também que eu uso nas minhas aulas, cerca de 20% das cadeiras de conselho no Brasil são hoje preenchidas por processos mais estruturados de empresas como a minha que fazem board search. 80% ainda é indicação. Só que há 5 anos atrás o número era menor do que 10%. Então a gente também tem uma ascendência de um processo mais profissionalizado com advisors especializados que podem ajudar a trazer a diversidade aliada à competência, pensando na complementaridade dessas competências e backgrounds, né? Sem dúvida, porque, veja, eu sempre digo isso, né? Olha, se você está lá por tokenismo, ou porque eu quero check the box, esquece, isso é tiro no pé.
Esquece. E eu dou aula, por exemplo, eu falo, né, lá no Conselheira 101, e elas são todas jovens, mulheres, negras, maravilhosas, ativistas, querem fazer discurso, né? Aí eu digo, gente, calma. Pode fazer para mim, eu entendo, eu tô, né, tô ouvindo e eu tô vendo que vocês têm razão. Agora, vamos entender. Conselho não é lugar para se fazer isso. Você não vai lá chegar, levantar sua bandeira e começar a falar, porque assim, você vai ser ostracizada, ninguém te ouve mais. Não é assim, você vai comendo pelas bordas. Chega primeiro, né? E você vai dizer, bom, pequenas coisas deixa. Agora, aqui é uma coisa séria, aí sim. Aí você faz a tua posição e não abre. Né? Então, assim, é uma questão também de treinamento. Mas eu entendo que elas sejam ansiosas. Eu também seria. Claro. Né? Então, relativamente, elas olham para mim, não, mas você é uma mulher loura, né? Você é meia gringa, você fala a língua deles. Tal. Então, eu não sei. Eu não sei o que é ser negro no Brasil. Né? E, de fato, é terrível a nossa herança. E esse ponto dos amigos, Clube dos Amigos, que começou a governança com o Clube dos Amigos, tudo bem, melhorou, já não é tanto, mas né, André? Assim, o cara vai colocar quem? Alguém lhe indicou e que ele confia. Claro. Eu tenho uma história de um cliente que o CEO me chama para... olha, a gente quer a ajuda de vocês para buscar um independente e eu preciso que você me ajude a convencer o sócio controlador. E aí eu falei, ok, deixa eu conversar com ele sozinho. E aí ele começa a conversar e tal, já com mais de 70 anos, primeira geração, então obviamente tudo do jeito dele. E aí eu falei, o que o senhor acha de a gente pensar sobre um conselheiro independente? Não, eu já tenho um independente, eu tenho um fulano de tal que é meu amigo, pesca comigo há 20 anos, todo mundo a gente sabe. E aí você veja, eu poderia, né, rir, poderia chamar atenção, trazer o código das boas... Não adianta. Então se a gente procurar mais um. Isso. Então, é um jeito mais empático e construtivo, porque André. é a ótica desta pessoa que teve muito sucesso, é a primeira geração, né? Então... E essa primeira geração, imagina, o cara é um empreendedor, é um fundador, ele não vai mudar, forget it, né? Assim, muda você, o seu approach ou muda o manejo, né? Porque senão... Veja, você falou ali que quando você tomou a decisão ali por tudo que aconteceu de sair da vida executiva e ficou lendo compulsivamente, você estava deprimida, você imagina o que não é ameaça para um fundador, porque a empresa é a vida dele. Exatamente. A empresa, às vezes, recebeu muito mais atenção que os filhos dele. Sem dúvida. Sem dúvida. Dela, né? Então... Perfeito. Não, dá para entender. É lógico, assim, não é simples, mas... E você ser absolutamente pela cartilha, by the book, olha, não vai funcionar. Vai ter que ser uma coisa de inteligência emocional. Eu sempre digo que se você quiser chegar com o código de melhores práticas do IBGC numa empresa familiar que sequer tem conselho consultivo, quem vai sobrar é você, o código IBGC, rapidinho que nem chuva de verão. Então, essa leitura do entorno e a aplicação da empatia, né, é fundamental. É fundamental. Agora, deixa eu também dizer uma coisa que é importante sobre isso. Nós estamos tendo um pushback muito importante, tanto que agora ninguém fala. Nós passamos 3 anos que a gente só ouvia ESG, né? Qualquer frase, se você não dissesse, se não tivesse feito 5 cursos, etc. Bom, agora é sustentabilidade, né? Ok, eu entendo, mas aí o pushback, o que está acontecendo, né? Aí todos os que estavam diversity washing, greenwashing, saíram do armário, né? Chega, não quero mais. E com todo respeito à liderança mundial, né? Do nosso o cara, que exemplo é esse, André? Nós estamos num momento... Desafiador, para dizer o mínimo. Olha, é desafiador, para dizer o mínimo. Eu falei, olha, meninas, nós vamos ter que sentar e ver estratégias diferentes. Porque uma coisa era, a gente estava aproveitando uma onda de conscientização que havia, né? E mesmo assim tinha aqueles que escondiam, fingiam que estavam de acordo. Agora, o cara se acha justificado, né? No seu conservadorismo para ser educada, né? E com um séquito de seguidores que ficam ecoando. Pior, é isso. Eu digo, as pequenas autoridades me assustam mais, né? Os pequenos poderes, é isso mesmo. Os pequenos poderes é um horror. O séquito de seguidores é bem isso, é terrível. Débora, o que você diria
com a experiência e maturidade que tem hoje, para a Débora ali com 20 e poucos anos no início de carreira, se você pudesse sentar com ela? Olha, aprenda a se perdoar, aprenda a, assim, give yourself some more slack, sabe aquela coisa, você tem que, não seja tão exigente com você mesma, a perfeição ninguém tem, né, assim, não precisa ser tão, né, entrar em tanto processo de crítica, autocrítica, eu nunca tinha feito isso. Da barra alta. Né? Então, assim, isso eu precisava, e assim, ingenuidade. Por um lado, eu gosto de ser ingênua, né? Você é ingênua, eu prefiro do que ser cínica. Certo. Né? Então, assim, cinismo eu já vi muitos colegas que se tornaram cínicos, então eu não me tornei. Então, eu prefiro, mas eu poderia ser menos, né? Um pouco menos ingênua, e também aprender a negociar. Eu não fiz, eu deixei tanto dinheiro em cima da mesa, André. Não era o dinheiro que estava me movendo. Certo. Claro que é bom, é bacana, mas, né? Então, assim, se eu tivesse pensado, se eu soubesse, se eu tivesse uma mentora, entendeu? Não, vai lá negociar, você é boba, volta. Qual a sua pressa? Porque eu tinha uma ansiedade, eu preciso, não sinto nada. Relaxa, deixa andar um pouquinho mais, sabe? Muito bom. Eu vou para o bloco das perguntas gerais agora e a gente faz um formato ping-pong, tá? Oba. Essas perguntas eu faço para todos os meus convidados aqui. Então, primeira delas, complete para mim a frase. Propósito é... Nosso Ikigai, né? A razão que a gente acorda de manhã animado, sai da cama e vai fazer alguma coisa, né? Esse nossa motivação anterior, o nosso significado, a busca pelo significado, né? Quando eu entrevistei o John Suzuki, que é o CEO do Grupo Porto Belo, sim. Ele falou exatamente a mesma coisa. Eu acabo virando um colecionador das respostas dos meus entrevistados. Olha, né? Que barato. É muito bacana, eu acho. Ikigai. Me conte 2 ou 3 palavras que ajudam a entender o seu propósito pessoal. Então, influenciar, inspirar, né? Trabalhar com as pessoas. Coisa que eu mais gosto é trabalhar e tirar o máximo, problemas complexos e usar as inteligências para chegar em algo diferente, criativo, inovador, né? Eu gosto dessa parte. Qualquer coisa com as pessoas. Performance através de pessoas, tá? Ok. Uma figura de referência na sua vida. Pode ser familiar, pode ser profissional, e por quê? Minha mãe. Minha mãe, ela é super à frente do tempo dela. Como é que ela se chamava? Jean. Ela está viva ainda. Está viva? Olha que privilégio, Jean. Às vezes eu acho que não, é uma generala. Que idade ela tem? Jean tem 90 anos. Que espetáculo! 90 anos agora em janeiro. Não, então, ela foi um exemplo, ela não estava querendo ser exemplo, não é isso, mas ela acabou sendo, porque primeiro ela se separou do meu pai porque eles não eram felizes, numa época que isso não era feito. Imagine. Ela mudou de cidade, veio para São Paulo com a cara e com a coragem, arrumou um emprego, aí me trouxe, eu e minha avó, né? Também não existia. Vinha de onde? Nós nascemos no Rio de Janeiro, ingleses e tal, né? Olha, né? Pela cor você vê, né? É bem carioca, né? Não. Nós todos descendentes de ingleses, mas nascidos no Rio de Janeiro. Aí meu pai ficou no Rio e ela veio para cá comigo. E assim, ela sempre trabalhou. Os pais dos meus amigos, ninguém trabalhava mulher, né? Ela sempre trabalhou. E ela sempre, olha, independência financeira é tudo, minha filha. Você vai ter o relacionamento, mas você vai estar não pelo que você precisa estar. Agora eu entendi o título do seu livro, Senhora de Si, Dona Jean. Então, ela foi um grande, assim, foi um exemplo, uma inspiração, mesmo sem. E ela correu atrás dos sonhos dela. Ela é determinada, ela é resiliente, meu Deus do céu. Você teria alguma história de vida ou de carreira que você considera muito engraçada ou quase que inacreditável, aquelas absurdas assim que todos nós vivemos e que poderia compartilhar com a gente aqui?
Tenho. É engraçado que aqui, você contou da Cris Palmaca, também isso aconteceu comigo inúmeras vezes, né? Mas assim, eu vou contar uma que é interessante. Nós, na Kibon, a gente lançou uma época a linha Mövenpick de sorvetes aqui. Né? Muito bem. E aí, o que era a Mövenpick? Era uma empresa suíça, que depois foi comprada por um banco alemão, e eles juntavam todas as pequenas fábricas na Europa inteira, na Ásia, na América Latina, que não pertenciam à Unilever e à Nestlé. Certo. O tabuleiro mundial era dividido por esses dois grandes, então eles juntavam e partners in premium e tal. Então tinha a cada ano, a cada 2 anos, tinha um congresso muito interessante. Bom, aí a gente lançou, aí convidaram, na época eu era diretora de marketing, o CEO era Júlio Cardoso, o presidente da Kibon, nós dois fomos convidados para contar o case de Mövenpick no Brasil, para todos os... Tá bom, fomos nós para Oslo, Noruega, tal, legal. E eu ajudei, preparei toda a apresentação para ele, aquela coisa, tal, tudo bem. Mercado, tarará, tá. Bom, aí ele fez a apresentação, foi um sucesso, tal. E eles são, assim, europeu, olha só, europeu. E aí tinha vários momentos sociais, jantar disso, bebida, aquilo, tá bom. E tudo premium, né? Muito interessante. Tem hotéis, né? Tem restaurantes, então te levam, tal, mas muito bacana. Aí nós estamos sentados aí, assim, casais, certo? Né? Donos e senhora digníssima esposa. Eu sou dono da, sei lá, da Scheller, da tal e tal, então tá bom. E, então nós estamos lá, e aí começa uma conversa, um dos caras começou a perguntar sobre o mercado de sorvete no Brasil, sobre a participação da Kibon e tal. Bom, peraí, né? Aí eu, claro, sim senhor, começo a falar, não, porque a nossa participação é essa, depois os concorrentes são esses, porque plá, plá, plá. Aí o cara me olha assim, com aquela condescendência, aí eu olho para o meu chefe, aí fala assim, nossa, como ela é esperta, não, ela sabe todos os números da empresa. Olha só, aí eu juro assim, eu falei, o quê? Aí ele começou a rir, ele falou assim, ela tem mais é que saber mesmo, essa é a nossa diretora de marketing, o que você está pensando? O cara falou, ai, me desculpe, eu achei que eu fosse esposa dele. Não tem mulher. As outras na mesa não eram executivas. Aí eu falei assim, ela tem mais que saber, é a minha diretora de marketing. Imagine o constrangimento dele, né? Não, assim, ele assim, oh my God, né? O que o cara está pensando? Meu Deus do céu! Multinacional americana, né? Aí, o europeu consegue ser mais conservador do que até a América Latina, viu? Olha só, porque ali a carreira é assim, ou carreira ou casamento. Conciliar é difícil. Muito bom. Engraçado, né? Mas muito bom. Levar na esportiva, né? Fazer o... Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já falecida, para uma refeição e uma boa conversa, quem você convidaria e por quê? Historicamente, Leonardo da Vinci, para tentar entender de onde veio toda a capacidade de criatividade e inovação dele. E, assim, uma pessoa viva, Michelle Obama. Para quê? Para perguntar para ela por que ela não se candidatou, saiu candidata pelos democratas, né? E se ela já, de alguma forma, sabia que, assim como aconteceu com a Kamala Harris, que eles nunca elegeriam uma mulher negra. Sei. Muito bom. Eu gostaria de estar nessas duas mesas, viu? Tanto numa como na outra. Muito bom. Era bom, né? Se a gente pudesse. Muito bom. O livro, o primeiro, ela está lançando um novo agora, né? A Michelle, mas o primeiro livro dela é sensacional. Fantástico. Gente, extremamente. Ele também, enfim. Muito. Você poderia ter tido alguma outra profissão? Se sim, qual? Olha, quando eu era jovem, eu achava que eu queria ser jornalista, mas ainda bem que eu acabei caindo em administração. Eu não me vejo fazendo outra coisa, André. Eu gosto muito do que eu faço. Eu não sabia direito, né? Quando você vai ser muito jovem e faz escolhas muito cedo, mas, assim, eu gostei. Estou gostando. Qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? Vixe, pior um monte, né? Deixa quieto agora. O melhor é, assim, para conselho, né? O presidente do conselho anterior, lá do Santander, né? Ele falava assim, seja sucinta. Aí assim, peraí um pouquinho. Por quê? Porque você tem um tempo curto, porque a agenda de qualquer conselho... Claro. Já viu alguma agenda livre e tranquila? Não. É tudo super, né? E assim, e se cada um vai ficar, né?
Então, Seja sucinta. seja sucinta. É um bom exercício. É difícil, hein? É muito difícil. Juntar a essência, as principais mensagens com as palavras corretas é uma arte. Muito bom. E muito interessante o aprendizado, inclusive para você como presidente de conselho, né? Começando pelo próprio exemplo, né? Falar por último e... Falar por último. Isso é tudo para mim, André. Muito magnífico. Eu já estou lá, né? Quieta. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Então, você sabe que eu fiz muitos trabalhos sobre liderança, é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu queria ouvir de você o seguinte: você acredita que liderança, a pessoa seja uma característica inata, né, que nasce, ou uma competência que se pode desenvolver? Eu tenho convicção que ela pode ser desenvolvida. Eu não acho, tem vários estudos que eu não saberia, mas eu leio muito sobre isso. Eu estou lendo agora o Hidden Potential, Potencial Oculto, do Adam Grant. Olha que legal. E a Isabela Viana Vanderlei, que é a General Manager da Novo Nordisk, que é aqui no Brasil, que fabrica... Foi minha convidada aqui no episódio recente, e ela falou desse livro. Sim. E eu já tinha comprado, mas não tinha lido ainda. Então, eu fui lá e tem ali os meus livros ali atrás. Hidden Potential, eu vou atrás. Hidden Potential. É ótimo, né? Tem muito Potential. E ele fala sobre isso do ponto de vista de compreender que o caráter, e aí seria o conjunto das características de liderança que norteiam princípios e valores, ele é trabalhado e desenvolvido. Eu estou ainda no primeiro terço do livro, mas eu adoro o Adam Grant. Ele tem um podcast chamado Rethinking, que eu sigo todos os episódios. Eu sigo porque o conteúdo é bom e sigo para também ampliar o meu repertório como entrevistador, porque eu nunca tinha feito isso e gosto muito, né? Faz muito bem, viu? Muito obrigado. E eu acho que esse tema das características de liderança é como... pense o seguinte: você, por exemplo, é sedentária, não faz nada de exercício. Então, você tem que ter um plano, tem que ter apoio, tem que ter disciplina e tem que ter ajuda externa. Né? E quantos casos de lideranças eu já não entrevistei, conselheiros que a gente colocou em posições C-level, executivos que a gente colocou em posições C-level, conselheiros em conselho que contam as suas histórias de, dificuldade de falar em público, dificuldade de liderar times. E todo esse conjunto de características não é algo que, como a gente fala, não, isso é um talento que a pessoa tem. Talento é nato, você nasce com ele. Mas o conjunto de competências e habilidades de liderança são certamente desenvolvíveis. E aí existe a transformação das lideranças, que obviamente vai na direção da transformação do negócio. Sem dúvida. Tem uma outra coisa, Débora, que me ocorre, que é a importância de a gente ter essa visão sistêmica da soma das diferentes lideranças que se conecta com a diversidade, seja no conselho, seja na gestão, né? Então, um bom time que consiga se integrar, onde se você tiver sinergia demais não é bom, e se você tiver discórdia demais também não é bom. Então, você precisa ter aquele conflito construtivo que vai subindo a barra e gerando melhores resultados. Né? Sem dúvida, muito bom. É bem isso mesmo, né? Que, olha, interessante isso. Eu faço muito trabalho com desenvolvimento de executivos e de conselheiros, né? A minha formação em coaching, quem me deu a dica foi a Vicky Bloch, eu fiz a formação em Colômbia também, e esse é um trabalho sensacional, porque quando você se coloca a serviço de ajudar no desenvolvimento de um talento, maravilhoso, né? Não tem dinheiro que pague. Obrigado pela pergunta. Um livro marcante na sua vida, você que é leitora voraz. Um só? Tá bom, 2 ou 3, mas assim, quais seriam livros? E eu queria saber o porquê. Tá, eu pensei sobre isso, porque, nossa, senão ficar uma lista aqui que não vai terminar, não é legal. Mas eu vou te citar um pequenininho, que é Terças-feiras com Maury. Sim, já li. Espetacular. Então,
Ele é pequenininho, ele, assim, meu Deus do céu, fala, né? Na verdade, é a história do Mitch Albom, que é o autor. Isso. Ele encontrou um professor dele antigo quando o professor já Isso. estava no fim de vida, com Ele, se eu não me engano, é o mesmo autor daquele As Cinco Pessoas que Você Vai Encontrar no Céu? eu acho que sim. É o Mitch Albom, é isso mesmo, que é lindo, também Exatamente. curtinho. É Aham. curtinho. Então, e ali é um livro que é a conversa de um homem jovem com um homem que está à Isso. morte e mais Uhum. estudante, né? Que terminou, e ele vai falando sobre, né, sobre tudo, sobre o perdão, sobre gula, Isso. sobre a busca de um propósito, né? É Isso. muito interessante. Lindo esse livro. É Lindo. lindo esse livro. É muito emocionante também, né? Muito. Uhum. Aliás, é bom ler de novo. É verdade, é verdade. Vou caçar ele e tal. Uhum. E aí, assim, se você quiser um clássico, assim, tem um que é do Schopenhauer, né? Que E fala a arte da sabedoria, né? Uma Charles coisa. Lee. É mesmo? A Arte da Sabedoria. Eu acho que é esse mesmo. É porque, na Uhum. verdade, ele fala, é uma busca da felicidade. Então, ele começa, assim como vários dos outros gregos clássicos, eles discutiam a felicidade que eles chamam eudaimonia, Sim, né? eu da Mônica. Aham. Uhum. Que é você tem a felicidade e a prosperidade que vão Isso. juntos, né? E Aham. aí é interessante que ele põe em 3 P's, né? Então, a personalidade, que é isso ele coloca tudo que você traz, que sua saúde, suas características, educação, está tudo ali, né? Tudo, Tá. todo físico, né? Isso é Uhum. uma coisa que isso marca como você vai ser, né? O outro é a personalidade, depois tem o outro que é a prosperidade, e aí fala, olha, por exemplo, o dinheiro que você vai fazer é importante porque te coloca, a sua perspectiva de vida vai Isso. mudar dependendo de em que classe social você se encontra. Mas você vai perceber que, no máximo, as suas necessidades básicas você vai comprar com dinheiro só. Isso mesmo. Né? É muito legal. E o terceiro é aquela coisa de a imagem, né? A reputação. Né? Aí Uhum. ele diz, olha, isto é para você não é ilusório, né? Se você Uhum. está bancando, achando que, né, assim, eu sou, eu cargo, eu estou, né? Eu Uhum. sou o CEO dele, eu sou o Isso. conselho dele, não, você está, né? Então Uhum. saiba que, né, isso pode ser uma ilusão. É muito interessante. Mas, Uhum. enfim, fica com Tuesdays with Morrie. Aham. Muito bom, muito bom. São duas super sugestões. Você falou em uma terceira? Não, eu Não. tenho de business. Assim, o que eu esqueci de dizer, naqueles 5 anos eu me jurei, eu não vou ler livro de business. Aí já, Agora já. já era. Muito bom, muito bom. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Olha, todas as lideranças, todas não, mas algumas das lideranças atuais, mas assim, não. Menos bélicos e mais renascentistas, vá. Mas de verdade, assim, uma coisa só é a ganância. A ganância. Porque assim, metade, eu acho que assim, ambição não é ruim. Né? Você querer crescer, você querer melhorar, você querer chegar, eu não acho, né? Desde que, mesmo ser competitivo, eu sou competitiva, mas não fair play, eu não estou destruindo. Não, acho que a ambição é um ímpeto construtivo, a ganância é o descarrilhador, né? Esse é o descarregador. É, O nosso amigo, meu Deus do céu, não tem fim, né? é verdade. O Musk, vamos falar de outro, oh God. É. Enfim. E fazendo um exercício sobre legado, porque quando a gente fala em ganância, me conecta muito com essa mentalidade curto-prazista, né? Vamos para o contrário, vamos pensar assim, daqui a 100 anos, e quem sabe as pessoas lembrem da Deborah Wright, né? E a gente não vive para isso, né, Deborah? Mas caso lembrem, e pensa assim, daqui a 2 gerações, podem inclusive assistir a gente aqui, né? Porque isso aqui fica para a eternidade. Sim, agora tá, né? Então a Débora foi uma pessoa que fez diferença na minha vida, se importou comigo e me ensinou muitas coisas, né? E foi por isso que eu escrevi, eu vou fazer meu merchandising, eu ia fazer, cadê o livro? Está aqui,
o Senhora de Si. E aí, Isso. Não, eu já fiz, está aqui também. Ó, vamos fazer juntos aí, ó. Olha aí, ó. então, ele foi escrito, veja, ele é um livro de pessoas e de business, né? Isso. E ele diz assim, aprendizados, né? Por favor, porque a gente comete erros, depois a gente se acerta e aprende, legal. Agora, é importante ver os erros dos outros. Não vão acontecer os mesmos na sua vida, mas você Isso. pode fazer uma analogia. Sem dúvida. A gente tem que aprender mais rápido, André, a gente fica repetindo o erro, não. Então, eu acho que assim, eu gostaria, eu até tenho isso um pouco, tá? Pessoas que trabalharam comigo, você não lembra que você falou para mim aquele dia e eu tô assim, oh my God, eu não lembro mesmo. Mas é muito legal, assim, é muito gostoso, fico muito feliz quando isso acontece. Sabe que me chamou a atenção e eu achei bacana você falar da dona Jean, sua mãe, porque é a primeira pessoa que você agradece na dedicatória do livro, né? A minha mãe, Jean, que me abriu as portas. E eu não tinha entendido o porquê. Agora, te entrevistando, então eu te agradeço muito, porque a gente faz conexões aqui que são muito valiosas. Eu também sou filho de uma grande mulher, Dona Gilda. Olha só! E Dona Gilda foi embora muito cedo, com 75 anos, em 2017. Mas eu tenho certeza que seria sensacional se a gente pudesse ter Dona Jean e Dona Gilda sentadas, papo. um bom café e a gente ouvindo, viu? Muito bom, muito bom. Com certeza, é isso mesmo. Para finalizar, uma frase ou algum pensamento cuja mensagem seja marcante na sua vida. Marcante na minha vida eu tenho a frase, até tem várias frases no livro, tem a do Marie Curie, né, que eu gosto, que eu ponho, né, que a vida não é fácil para nenhum de nós, mas e daí, né, a gente e a gente tem que perseverar e sermos, assim, seguros de nós mesmos. Então, porque isso meio que me pautou, mas o que eu quero falar, assim, eu quero compartilhar, que é muito legal, não sei se eu gosto muito de cinema, então essa nova leva aí de filmes do Oscar, eu assisti Conclave. Assisti então, também. O Ralph Fiennes, né, que ele é o Cardinal Lawrence. Espetacular, né? Espetacular, o filme é espetacular, né? Então, a mensagem desse filme, que é maravilhoso, né? Tudo bem, passa por toda a questão do Papa, mas aquela coisa de abraço diferente, né? E quando ele faz a homilia dele, né? Assim, né? Ele fala e ele influencia, né? Todos os votos ao fim. Que ele diz, né? A certeza é o inimigo mortal da tolerância. Né? Então, que tenhamos menos certeza, que a gente abrace o diferente. Né? Então, olha que coisa bonita. E, aliás, é o que acontece, né? Assim, enfim, não quero dar spoiler para quem não viu, mas vale a pena. Que mensagem, que filme. Essa frase eu achei... E olha, que escolha para terminar aqui o nosso papo. A certeza é o inimigo mortal da tolerância. Sensacional. Débora, super, super obrigado. O tempo voou para mim. Muito obrigado pela sua abertura, generosidade, a agenda. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai gostar muito. Que bom, espero, assim espero. Eu que te agradeço, André, foi um prazer. Uma conversa muito gostosa, voou também. Voou. Muito, muito obrigado. Obrigado a você, então, que assistiu a mais esse episódio aqui do nosso podcast, pelo seu tempo, pela sua escuta atenta, por sua audiência. Se você gostou, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe, que assine aqui o nosso canal no YouTube. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração, mais propósito. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.